Bom dia, bom dia, bom dia. 6 horas em ponto. Hoje eu comecei 2 minutos mais cedo. É isso aí. Bom dia para você que está aqui ao vivo e bom dia, boa tarde, boa noite para você que assistir depois esse Desembaraxando, essa live chamada Desembaraxando. Ela fica no nosso feed, vai ficar ad eterno, ou até eu estar aqui, né? Enfim, mas vai estar aí. Que prazer ter você aqui e obrigado aí pelas mensagens em relação às lives anteriores. Obrigado pelo carinho de vocês todos aí. E somos abertos aí a temas, tá? Quiser sugerir um tema, alguma coisa que a gente possa falar nessas lives do Desembaraxando, serão muito bem-vindas, tá? Eu conto muito com vocês, porque eu aprendo nessa troca aqui também, tá? Não tô aqui para ficar de mestrão não, viu? O negócio é aprendizado mútuo. A gente compartilha coisas aqui da nossa experiência, mas as experiências das demais pessoas também são muito bem-vindas, porque toda experiência ensina alguma coisa. Então, qualquer coisa que você queira que a gente possa comentar aqui, manda no direct aí que a gente conversa, tá bom? Desembaraxando. Vamos lá, né? Fiquei pensando ontem que eu sempre fico me preparando para falar o tema da live do dia seguinte no dia anterior. Tem dia que vem assim mais fácil, uma coisa na cabeça, e tem dia que não vem não. Ontem parecia que não ia vir nada assim, sabe assim? Já passou por isso? Parece que não ia vir nada, mas aí veio. Veio sim. Ontem à tarde, vou começar então. Ontem à tarde eu estava com a minha esposa, nós estávamos indo para fisioterapia. A cada 15 dias eu e ela fazemos fisioterapia. Osteopata, enfim, quiropraxia, é importante, né? Eu trabalho sentado, né? Atendo, então tenho que cuidar da minha coluna, da cervical, da lombar, do quadril e blá, 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 blá. E a minha esposa também cuida lá do que refere-se a ela. Nós estávamos no elevador, descendo, para ir para a garagem pegar o carro. E interessante que num certo andar, que eu não lembro, o elevador parou e aí entraram 2 garotos. Eu julgo assim que o maiorzinho devia ter uns 10, 11 anos e o pequenininho uns 5, 6 anos. E logo se via que os dois eram irmãos. Você se via que os dois eram irmãos. Roupas de escola, assim eles estavam, parece. Acho que é isso. E o mais velho tá com uma mochila nas costas. Acho que é isso. Na hora é muita coisa para ver, né? Mas chamou a atenção quando os dois entraram, porque o pequenininho de 5 anos tava com os olhos todos marejados assim. Tinha acabado de chorar. Tava chorando, na verdade, né? Ele tava chorando e ele entrou assim, conversando com o irmão dele, resmungando alguma coisa. Aí a nossa curiosidade começa a ficar ali, né? Meio que olhando para um lado, mas aqui atento ao que ele estava falando. E aí eu marquei aqui, né? Meu velho caderninho que você já conhece. E eu marquei aqui alguma coisa. E aí, num dado momento, o mais velho falou mais ou menos assim: calma, fica calmo. Você vai encontrar o seu copo de novo. O copo do sapo. Então acho que era aqueles copos que hoje a gente usa para lá e para cá. E era um copo com um desenho de um sapo, sei lá, uma forma de um sapo. Você vai encontrar esse copo, fica calmo, para de chorar, tá. Deve ter ficado lá na escola, falou isso. Então você vai juntando a cena aqui na cabeça, né? O menino pequeno esqueceu o copo, talvez o preferido dele, e esqueceu na escola. Aí num dado momento, o pequenininho falou assim... o mais velho falou assim, perdão. O mais velho falou assim: você vai ver o seu copo, daqui a 2 dias você vai ver o seu copo. Aí o pequenininho falou assim: 2 dias? E ele encostado no elevador assim, arrasado assim, encostado na parede do elevador. 2 dias? 2 dias? Demora muito. Aí eu olhei, 2 dias demora muito, né, companheirinho? É isso aí. Aí nós saímos do elevador, eu e a minha esposa. Eu acho que eles pegaram e ia para um outro andar mais embaixo, não sei. Aí entrou uma senhora. Aí eu escutei a senhora perguntar: por que você está chorando? Aí não sei quem dos dois, que eu estava mais à frente, mas aí falou assim: esqueceu o copo.
A minha esposa estava mais atrás, ela ouviu, eu perguntei, o que ele falou? Ah, esqueceu o copo do sapo, então eu fui juntando. Muito bem, então, um garotinho que estava chorando, com seus 5 anos, e chorando porque ele esqueceu o copo do sapo. E só dali a 2 dias que iria reavê-lo. E o menino com 5 anos falou o quê? 2 dias demora muito. 2 dias demora muito. Então, aquele menininho de 5 anos já teve, e talvez não era a primeira vez, eu creio que não, porque isso é o tempo todo na vida, né? Mas aquele menino já teve que lidar com a frustração de ter esquecido o copo e também com a frustração de ter que esperar 2 dias por esse copo. Que coisa, né? Então pensa bem, é o meu brother, é o MacGyver aí. Então, 2 dias a esperar por aquele copo. 5 anos, né? A frustração de ter esquecido o copo e a frustração de ter que esperar 2 dias para encontrar o copo. Não adianta, né? Ele esqueceu e ele vai ter que esperar. Vai ter que esperar, dava a entender que era impossível tentar antes. 2 dias vai ter que esperar. Então assim, 2 dias sem o copo, 2 dias faltando algo para uma criança. E 2 dias de uma criança tendo que conviver com algo que lhe faltava. Conviver com a falta, na verdade, né? Conviver com a imagem de alguma coisa que faltava para ela. Não é brinquedo não, né? Não é brinquedo não, e não é só para criança que é brinquedo não, né? Não é brinquedo não para todos nós. Esse lance de esperar. Esperar por uma coisa que nos falta. Esperar por uma coisa que nós queremos que fique perto de nós. Esperar. Eu fiquei pensando nisso dias atrás, e não estou aqui me colocando de mestre da espera, não. Mas eu fiquei pensando assim que boa parte da minha vida eu fiquei esperando assim por coisas. Ou esperando por pessoas. Ah, Baracho, você gostou? Nem sempre. Esses dias a minha esposa precisou ir num lugar e eu estacionei o carro. E eu falei assim, vai lá que eu espero você. Aí ela falou assim, você vai ficar esperando aí? Tá sol, dentro do carro? Ah, eu fico mexendo no celular. Não é assim que a gente faz? Eu fico mexendo no celular. Aí depois eu falei pra ela quando ela voltou. Ah, eu espero. Eu lembro assim na minha vida que eu meio que fui acostumado a ficar esperando. Não quer dizer que eu fiquei de boa esperando. Mas a gente vai esperando. A vida consiste em esperar. E aquele menininho, então, ficaria 2 dias sem o copo. E 2 dias com alguma coisa faltando na vida dele, né? Então ele passou a conviver com algo que lhe faltava. O menino passou a conviver com algo que lhe faltava. A parte que faltava nele. Ele esquece o copo na escola e vai ficar 2 dias sem ver esse copo. E ele falou assim, que angústia, né? Ter que esperar 2 dias para poder reaver o copo, né? Hoje, na vida daquele menino, foi o copo que lhe faltava. Amanhã vai ser outra coisa. Assim como na nossa vida também. Nós nos deparamos com faltas, não é verdade? Sempre alguma coisa está faltando, né? E a falta, galerinha, a falta faz parte da vida. O não saber em algum momento da vida também faz parte. Ter a falta, o não saber também faz parte. Para o menininho, 2 dias era muito. Só que ele teria que passar por aquilo. Eu lembro quando eu era criança, assim, eu tinha aquela coisa de ficar ansioso para esperar aquela viagem do fim do ano com a família, na chácara do meu tio saudoso. E eu lembro que eu contava no calendário, nossa, falta 6 meses para viajar, eu ficava uma angústia, querendo que viesse logo aquela data. Lidar com aquela falta de não estar ainda onde eu queria estar. Então, na verdade, a falta faz parte da nossa vida. Aquele menino vai encontrar o copo daqui a 2 dias, só que depois outra coisa vai faltar na sua vida, assim como falta também na nossa, falta na vida de todo mundo. Sempre alguma coisa está faltando, né? Só que assim, né? Vamos reconhecer que
se deparar com a falta, pode gerar algumas coisas em nós. A falta vai gerar ansiedade, a falta vai gerar depressão. Bora trabalhar, meu brother. Abraço. Aqui também daqui a pouco vou começar a atender. Abraço, MacGyver, meu primo. Então, a falta vai gerar ansiedade, a falta vai gerar depressão, depende da pessoa. A falta expõe o nosso desamparo. Essas faltas mostram o quanto nós somos desamparados, né? E assim, mas apesar de tudo isso, não tem chororô, a falta faz parte. Nós somos seres faltantes. Nós não somos seres completos. Nós sempre estamos assim com alguma coisa a querer e o entendimento de que falta alguma coisa para nós, né? É interessante que, por exemplo, num processo de terapia, a pessoa ela vai com esse incômodo de uma falta e ela vai pensando que a falta vai ser preenchida, para nunca mais ela sentir ansiedade, nunca mais ter um desconforto, nunca mais ter conflito, nunca mais ficar resmungando por alguma coisa. E não é bem assim, né? Na verdade, a gente não vai deixar de ser pessoas faltantes. A gente vai aprendendo a lidar com isso. Deve ter alguma coisa que nos ensine nisso, não é verdade? Deve ter alguma coisa. A gente vê hoje, por exemplo, muitas pessoas aí com atos de violência, com atos de violência, agressividade verbal, física, ou até mesmo o pior, né? Sabe o que eu estou falando? Justamente por não saberem lidar com essas faltas. Aí vamos falar também frustração, vamos falar também espera. Uma geração de pessoas que não sabe lidar com isso, porque quer tudo na hora, quer tudo no exato momento. E muitas vezes é porque foram privadas de uma frustração. Ai, Baracho, vou ter que causar frustração numa criança. Não é que é causar, mas quando ela acontece por si só que a pessoa passa por isso. É nesse sentido que estamos falando de uma falta. Agora imagine se é um pai, uma mãe muito ruim nesse exercício de paternidade ou maternidade, vai naquele moleque lá na hora e mima ele, estraga ele. E vai ensinando ele a não saber esperar. Quer dizer, piora a situação. Piora. O menino nega aquela falta porque os pais motivam a isso também. Não, você vai ter, vamos dar um jeito agora. E ele não vive aquela frustração. É importante isso, pessoal. Por incrível que pareça, por incrível que parível, é uma coisa importante. Então, não vai dar para ficar sem falta. E porque assim, ó, se um dia o ser humano não tivesse mais falta, é como se tampasse assim uma garrafa com uma tampa e vai parar de fluir aquele líquido, vai parar. Então, é como se o ser humano sem falta, ele parasse de funcionar. Ele parasse de ter uma coisa muito importante. O que, Baracho? Desejo. O ser humano, ele tem desejo. Só que o desejo ele só vai existir por causa de uma falta, né? Então, onde algo falta, nasce o desejo. Naquele garotinho, era o desejo de reaver aquela garrafa o mais rápido possível. Mas ele teria que esperar por 2 dias. Então, a falta move o desejo. Quando a água bate na bunda, né, assim, nós nos movimentamos, sim ou não? As grandes descobertas da humanidade, aquilo que veio para poder facilitar a nossa vida, que veio para trazer conforto, agilidade e blá blá blá, vieram por causa de uma situação de falta, de desconforto, que gerou um desejo de melhorar isso, de facilitar, de dar mais conforto, é ou não é? Então a falta é importante, a falta faz parte da vida. Não é fácil viver a falta, mas a falta é necessária para a nossa vida. Então, onde há falta, vai ter realmente o desejo. E é importante assim que nós aceitemos a falta. Porque se eu não aceito a falta, eu começo a criar fantasia na minha cabeça, não é verdade? Eu começo a criar algumas situações na minha cabeça de que vai vir alguém, alguma coisa vai acontecer e vai responder a minha falta e vai vir e vai dar um jeito. E eu fico pilhado nessa imaginação. E a nossa imaginação é um negócio muito forte, a gente bem sabe disso, né? A imaginação é um negócio muito fértil
a gente começa a achar que a imaginação é uma coisa real, a gente começa a esperar da vida, esperar das pessoas, esperar das situações, baseado tão somente na nossa imaginação. Aí o negócio começa a não acontecer e eu começo a me indispor com as pessoas, com a situação, com a vida. Não é verdade? Isso aqui, ó, isso aqui vai longe. Essa nossa maquininha chamada cérebro, ela vai longe. Ainda mais quando somos frustrados. Eu posso me vitimizar, ó vida, ó céus, meu copo sumiu, olha só como eu sou triste, olha como eu sofro. Quer dizer, ainda piora a situação, como um meio de chamar uma atenção, se vitimiza, ou a pessoa que se revolta nessas horas, né? Enfim, revoltado ou vitimizado, a falta é uma coisa que está aí. A falta acontece. Tem que esperar, tem que lidar com aquilo que não existe, que não está com a gente, faz parte. Então, o desejo só nasce quando a falta está ali estabelecida. Por exemplo, que lição aquele garotinho pode aprender com aquela situação? Ele esqueceu o copo do sapo na escola e estava sofrendo porque teria que esperar 2 dias para reaver aquele copo. Acho que todos nós fazemos isso, né? Ele vai ficar mais atento, na hora de ir embora, ele vai olhar para pegar aquele copo logo, ele vai estar brincando na escola, aquela correria da escola, aí bate o sinal, tem que ir embora, tá na quadra, não sei. Então ele vai ter que olhar isso, para não se deparar com aquele mal-estar de novo. Então, quer dizer, a falta tem uma questão educativa nisso, né? Vai ajudá-lo nessa questão da falta em relação ao copo que faltou, mas também vai ajudá-lo em relação a outras coisas. Então é muito importante isso, né? É muito importante essa questão de reconhecermos a falta. Então, aceitar a falta tem a ver com deixar de esperar uma completude impossível. Nós não somos seres completos. E vai por mim. É a melhor coisa que a gente pode ouvir nessa manhã aqui, viu? Pode ser estranho você ouvir isso aqui, não feche o filtro. Mas realmente a completude é impossível. E quando o ser humano ficar um dia completo, ele para. É que nem alguns filhos aí, que são criados numa proteção, num excesso de coisa, que ele não aprende a se movimentar. Porque os pais ficam antecipando os seus desejos e vão preenchendo e vão fazendo. A pessoa não aprende a se virar. Quando for a hora dela, não sabe, porque sempre foi acostumado a ser preenchido, a ser completo, a ser totalmente respondido. E quando for a hora de ser protagonista da vida, não vai saber. Aí é aqueles adolescentes que chega perto dos pais e pedir o dinheiro, e já vai ter filho, e os pais têm que cuidar do filho deles, porque, enfim, aquela história que a gente já conhece em muitos lugares aí, né? Então é importante sim. Então aceitar a falta é deixar de esperar essa completude impossível. E quando fala aceitar a falta, reconhecer então que aquilo está acontecendo, não é que você está desistindo. Ah, Baracho, mas eu quero reaver o copo, então se eu aceitar a falta, eu estou desistindo do copo? Não está desistindo do copo. Mas eu estou aceitando aquele momento que eu estou sem ele. E é importante te observar o que vem nessas horas, porque a falta, que nem eu falei agora há pouco, ela tem a sua importância assim, no sentido da criação das coisas, né? Quando a água bateu na bunda do ser humano, ele criou alguma coisa baseado numa falta. E a falta, ela realmente é um convite à criatividade, é um convite à invenção, é um convite nesses tempos de hoje aí, né, no moderna palavra, né, da pessoa ser empreendedora, da vida, né? Não estou falando de abrir empresa tão somente, tá? A vida, né, ser protagonista. Então, aceitar a falta não é desistir, ou se conformar, ou lamentar, não é nada disso. É que nem falamos ontem na live de ontem, né? É aquela questão, a ausência não quer dizer uma falta de atenção ali necessariamente. A ausência é uma presença também. A ausência também diz. A ausência nem sempre quer dizer que eu não estou nem aí para alguém ou para alguma coisa. É tão somente o entendimento de que eu não quero estar ali naquela hora. Eu tenho que me olhar mais, né? Então, enfim. Então, aceitar a falta não é desistir, ou se conformar, ou lamentar. Olha o meu caderninho aqui.
Então, na verdade, é importante que a gente vá com a vida entendendo e reconhecer durante a vida que sempre algo vai faltar. E que importante que aconteça isso, por mais dolorido que seja, porque é a falta que move o sujeito, a falta que nos faz sonhar, a falta que nos faz imaginar um monte de coisa, é a falta que movimenta. É isso. Vamos pensar uma coisa bem básica assim, né? Quando eu estou com fome, né, realmente, eu me movimento lá onde eu estou em casa, eu vou até a cozinha e pego alguma coisa. Mesmo que eu não esteja com fome, ou é aquela vontade de comer só. Você fica na geladeira, aqui tem uma geladeira, né? Você vai na geladeira assim, abre, fica coçando o bumbum assim, pensando, o que eu vou pegar aqui, né? O que eu vou pegar? A falta movimenta a gente, né? Experimenta você desligar o Wi-Fi da sua casa. Aí você desliga o Wi-Fi da sua casa, aquele adolescente ou até adulto que não sai do quarto, não sai da internet, ele sai. E ele vai interagir com você falando o quê? E o Wi-Fi? O que aconteceu? Mas vai sair. Tá vendo como a falta move o sujeito? A falta de internet move o sujeito, né? Tem pais que fazem isso, né? Quando quer que o filho apareça em casa, desliga o roteador. Por mais que seja só por 2 segundos, mas ele aparece, né? Não sabe ali e volta. Mas olha como a falta move o sujeito. A falta move o sujeito. Então, é importante reconhecer que sempre alguma coisa vai faltar. E isso é importante porque vai fazer com que o ser humano, que nós, né, nos impliquemos com o nosso desejo. É o desejo que movimenta a vida. É o desejo que dá colorido à vida. É o desejo que faz a vida acontecer. Você pega uma pessoa que está assim com depressão, por exemplo, o desejo não está muito presente, né? A pessoa não vê colorido em nada, a pessoa não tem alegria em nada, ela não tem disposição, dependendo do grau da depressão, é claro, né? Então, a falta nos faz olhar para o nosso desejo e fazer acontecer. E é interessante que é assim, ó, quando a gente reconhece a falta, a gente se implica, nós nos implicamos em nosso desejo, em vez de ficar esperando, né? Esperar uma resposta, esperar alguma coisa assim, enfim, vir sem eu fazer nada, né? Esperar que alguém me preencha, esperar que alguém me salve, esperar que alguém, né? E aí vem de novo o que falamos agora há pouco, né? Aquilo que é do campo da imaginação, aquilo que é do campo da fantasia da gente e que muitas vezes engana a gente, né? Então essa questão de falta, né? Eu lembro que dias atrás alguém procurou para terapia, né? E esse alguém falou assim, ó, alguém da minha casa aqui está precisando de terapia. Só que a pessoa é muito resistente à terapia. Isso já diz muito, né? A pessoa é difícil, a pessoa não aceita a terapia, mas é necessária a terapia. Bem, o importante é a própria pessoa querer terapia, não é alguém por ela, né? Mas enfim. Aí a pessoa em questão falava assim, essa pessoa aqui da minha casa é muito difícil de aceitar a terapia, porque para ela nenhum analista psicólogo é bom o suficiente. Aí eu respondi para essa pessoa, ó, se essa pessoa da sua casa pensar que ninguém é bom o suficiente, nesse sentido, ela não vai fazer terapia com ninguém. Porque na verdade é perigoso alguém ser suficiente para nós, né? É perigoso isso, né? De querer que alguém seja bom o suficiente para nós. Você está entendendo o que está por trás de uma fala como essa, né? Ninguém preenche ninguém. Nenhum analista preenche um paciente, vamos pensar assim. Porque mesmo na terapia, falamos no começo dessa live, a gente vai lá para entender que a falta faz parte. E aprender a usar a falta em nosso favor. E parar de ficar, né, aquela coisa. Aquele garotinho com 5 anos estava aprendendo de uma maneira bem difícil. Mas é um aprendizado necessário. Teria que esperar 2 dias por aquele copo que ele perdeu na escola. E ele fala no elevador, vou ter que esperar 2 dias. Vai ter que esperar 2 dias. Assim como nós também temos que esperar
muitos dias, ou muitas horas, ou muitos anos por alguma coisa, na verdade, isso tem a ver em conviver com a falta. Só que a vida não é só isso, né? A vida não é só o copo que se perde. Claro que a criança, tudo bem, Baracha, a criança ainda está na imaturidade, ela não olha outra coisa, ela vai querer o copo. Embora vai ter criança que dá uma esquecidinha nisso, vai brincar, então tá bom, a dor vai passando, né? E ela vai se virando para outras coisas na vida. A vida está continuando a andar. Então eu vou ficar focado nesse copo que eu não tenho em 2 dias? Não, eu vou fazer outra coisa. Quando passar os 2 dias eu reavejo o copo. Então a vida é mais do que isso também. E eu começo a ir partir para os finalmente aqui. Tem uma história de um paciente do Freud, né? E o paciente reclamando com o Freud. Ah, então a vida é essa dureza mesmo? Então a vida é isso mesmo? Nossa, que luta, altos e baixos. A vida é isso mesmo? Caramba, né? Que droga. Tem que aceitar então isso, tem que viver com aquilo. Aí o Freud respondeu, ó, a vida é isso mesmo. Só que você não precisa ficar nisso. A vida é mais do que isso. Então falta movimento, sujeito. Então, essa questão de ser faltantes a vida inteira não há solução para isso. Não há como não ficar faltante. Não há como não se deparar com faltas na vida. Então não tem solução para isso. Mas tem um caminho. O caminho é o quê? É entender que isso é um convite à criatividade, é um convite à invenção, é um convite a pensar de outras maneiras, é um convite a ver o desejo que se move, é um convite. Isso amadurece a gente, isso nos torna mais preparados para encarar as coisas da vida. E não é assim, né? Ah, eu deveria me deparar com a falta só quando eu fosse adulto. É mais justo, porque eu estou mais amadurecido. Não, vai começar quando é nenê. Vai começar apenas naquele momento. Então, olha só um exemplo aqui. Vai começar quando a criança está chorando no berço e a mãe, por alguma razão, não vai na hora que ela quer para dar o peito. Não estou aqui criticando mãe não, tá? Calma, né? Faz parte. Então a gente começa a lidar com falta desde o começo da vida. E a falta faz parte, né? Só que a falta é o único caminho para mostrar o desejo. E a falta também mostra que nós não somos onipotentes. É impossível essa onipotência. Então aquela pessoa que estava ali falando que ninguém era suficiente para ser analista dele ou dela, realmente, ninguém vai ser suficiente. Ninguém. Quando alguém for totalmente, uma coisa é parcialmente, tá? Que faz bem pra gente. Quando alguém for totalmente pra nós, assim, nesse sentido, a gente para. A gente para. Porque para se encostar, o ser humano é muito fácil, a gente se encosta. O que a gente puder fazer para economizar energia, a gente faz, a gente se encosta. E vai esperar que o outro se movimente por nós. Não é assim. Não é assim. A falta mostra que realmente nós somos humanos. Nós somos seres humanos. E conviver com a falta é conviver com possibilidades de crescimento, de aprendizagem. Aquele garotinho perdeu o copo e esperaria 2 dias para reavê-lo. E assim realmente é a nossa vida. A falta faz parte, mas que a falta não nos faça faltar conosco mesmo, tá entendendo? A falta nos chama a um compromisso com a vida. Maravilha, pessoal? Beijo no coração, obrigado a vocês aí. Se você curtiu esse assunto aqui, ó, vai estar salvo no meu feed, no meu feed do Instagram. Compartilha, remarca lá, lembrou de alguém, passa para alguém esse tema aqui. E o Desembaraçando continua nessas manhãs cedo aí, né? Enfim, e é um prazer ter você aqui. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Até a próxima.